Glória a Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Deus seja louvado por essa noite, por esta oportunidade. Festa bonita desde ontem. O nome do Senhor nosso Deus tem sido glorificado. Olha como é que está a minha voz. Eu estou tomando remédios desde sexta-feira para conseguir dar uma palavra aqui hoje. Essa semana foi muito difícil e eu só não pedi a Janderson para me substituir, porque eu sei que não é fácil, assim, festividade, você cancelar uma agenda, mas de fato não tem sido muito fácil esses dias. Mas eu quero meditar numa palavra nesta noite com a igreja. No segundo livro das Crônicas, no capítulo de número 20, eu vou tomar como base para iniciarmos a nossa fala nesta noite. Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 20, o versículo de número 17. Glória a Jesus. Janderson, muito obrigado pelo convite. Pastor Davi, muito obrigado, pastor, mais uma vez. Deus continue abençoando. Nesta peleja não tereis de pelejar. Parai, está em pé e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã sair-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Meus amados irmãos, esse verso que nós acabamos de ler faz parte de uma resposta de Deus a Josafá, rei de Judá, em um período de árdua dificuldade. Quem conhece esse texto sagrado sabe que nesse momento da história, os dois descendentes de Ló, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, se juntaram aos amonitas e vieram a pelejar contra Josafá. Esse primeiro momento do contexto bíblico, ele é importante para observarmos o exemplo de uma rotina quebrada, de um tempo de sossego quebrado. Também fala dos problemas repentinos da vida. É aquele tipo de situação que, quando menos esperamos, surgem para nos incomodar, para nos tirar a paz. É um luto, é uma enfermidade grave, enfim. Quando lemos o versículo de número 2, a Bíblia fala de um arauto que vem a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão, 3 povos unidos para invadir as terras, saquearem, estuprar as jovens e destruir o povo de Deus.
Quando Josafá ouve esta má notícia, a primeira coisa é sua mente. Ele começa a avaliar o poder bélico que tinha naquele momento. E ele conclui que, humanamente falando, eles não tinham condições de enfrentar os amonitas, os moabitas, junto com os edonitas, e serem vitoriosos, porque eram mais fracos, seriam mais fracos nesta peleja. Neste momento, Josafá se demonstra bastante humano, apesar de ser o líder do povo. A Bíblia diz que ele, diante desta notícia contrária, ficou muito temeroso. Eu estava observando o fato de Josafá ficar temeroso e concluí que não é demérito nenhum termos medo. O problema é quando o medo nos paralisa. O problema é quando o medo nos impede de ir adiante. Pedro disse para Jesus: se é o Senhor que está aí em cima das águas, manda-me ir ter contigo. Jesus disse: vem. E a Bíblia diz: e descendo, começou a caminhar sobre as águas, mas sentindo o vento, teve medo e começou a afundar. Observe que quem afundou Pedro não foi o fator externo, mas sim o que nasceu dentro dele, o medo. E esta lição é muito importante ser observada, porque Josafá nos ensina que, apesar de ter sentido medo, de ter ficado incomodado com aquela má notícia, e Deus tem uma palavra aqui para você, apesar do susto, apesar da surpresa negativa, a primeira mensagem para você é: levante a sua cabeça, sai da caverna, não fique aí casulado, escondido, esperando as coisas contrárias passarem sobre você, sobre a sua casa, destruindo sua saúde, sua família, seu casamento. Olha o que Josafá fez. Convidou o povo para jejuar, convidou o povo para orar. E aqui está o mais certo e a mais certa, na verdade, arma que a igreja tem, que o crente tem para vencer no dia da adversidade: a oração. É uma dó que muita gente não ora mais. É uma dó que muita gente não jejuma mais. É uma dó que muita gente só ora no tempo da luta, no dia da adversidade. Mas nesta noite o Espírito de Deus está falando com a sua igreja. E a palavra de Deus para você é: se você orar e se você jejuar, não existe batalha perdida. Não existe inimigo que seja tão grande que não possa tombar, porque há poder na oração. Deus trabalha através da oração. A mão de Deus se move quando alguém ora. Deus age quando alguém ora.
Josafá usou a sua autoridade e convocou todo o povo, todo o Judá, de todas as cidades, de todos os distritos e povoados, para vir à casa de Deus para pedir socorro ao Senhor. E a Bíblia diz que todo o Judá atendeu a voz de Josafá. Aqui eu tenho, pastor Davi, uma outra lição maravilhosa. É porque naquela hora ninguém podia dizer: ore porque a guerra é tua. Ore você, jejuma você porque o problema é teu. Se os amonitas e os moabitas entrassem na terra, todos seriam feridos, maltratados, todos perderiam. O versículo de número 4, ele me remete a uma lição importante no tempo da luta, no tempo da dificuldade. A lição importante que eu contemplo no verso de número 4 é a unidade no propósito. Se nós nos unirmos no mesmo objetivo, se caminharmos juntos na mesma direção, se olharmos para o mesmo alvo com oração e jejum, é muito certo que nesta guerra é você quem vai voltar cantando o hino da vitória. Se una, reúna a tua congregação e una em um objetivo, numa busca, através da oração, do jejum. Reúna sua família, coloque sobre a mesa a necessidade, mostra a causa, o problema, a natureza, o perigo dela, e comece amanhã mesmo. Saia daqui nesta noite com esse entendimento: amanhã mesmo eu vou começar a minha peleja. Mas na minha peleja eu não vou levar espada, nem escudo, nem capacete, nem lança. Como Davi, eu vou lutar em nome do Senhor dos exércitos, com oração e jejum. Clamarei, buscarei, pedirei, e o Senhor ouvirá a minha voz. E me dará a vitória na minha necessidade. Josafá se coloca de pé diante do povo e começa a orar. E ele começa falando do poder de Deus. Depois ele fala da promessa de Deus, dizendo que Deus havia prometido que quando eles orassem naquela casa, o Senhor Deus daria vitória sobre qualquer problema. Depois ele fala da herança de Deus. Ele lembra na sua oração que aquela terra que estava sendo cobiçada pelo inimigo, diz ele, é uma herança de Deus para nós. O Senhor prometeu a Abraão, a Isaac e a Jacó: essa terra é nossa, foi o Senhor que nos deu. E o inimigo está vindo querendo tomar de nós aquilo que o Senhor nos deu. Depois que ele orou ao Senhor, o historiador Flávio Joséfo diz que no finalzinho desse relato, todos estavam em lágrimas, soluçavam depois de clamar e buscar a Deus, enquanto o inimigo estava vindo, enquanto o inimigo estava planejando. Mas no finalzinho, no versículo 12, Josafá abre o seu coração. Ele fala com Deus sem filtro. Ele derrama a sua alma diante do Senhor. Primeiro ele olha para si mesmo, reconhecendo sua pequenez.
E ele então declara: ah, Deus nosso, porventura não julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos. Pastor Janderson, eu gosto muito do verso 12, porque o rei não se sentiu na obrigação de se demonstrar forte. Ele abriu o coração diante de todos os seus liderados. E ele disse: Senhor, nós não temos força. E ele disse: Senhor, nós também não sabemos o que fazer. A força é pequena e nós não temos condições, não sabemos o que vamos fazer nesta peleja. Mas, porém, todavia, os nossos olhos estão postos em Ti. A força é pequena, estratégia não temos, mas nós continuamos confiando no Senhor, acreditando no Senhor. Não seremos desamparados pelo Senhor. Preste atenção, por favor, aqui. Claramente Josafá está se declarando rendido a Deus. Está dizendo: Senhor, estamos inteiramente rendidos. Não há outro recurso, não há outro meio, não há outra pessoa que possa nos ajudar como Tu. E aqui nesta noite tem alguém assim. Aqui nesta noite tem alguém assim. Tua segunda-feira está sendo esperada com dores, com sofrimento. Você não sabe o que fazer. Mas eu estou aqui debaixo da autoridade do Espírito de Deus para dizer que a mão de Deus está estendida em direção à tua vida, à tua casa, à tua necessidade. Recebe dando glória, recebe celebrando, recebe falando em línguas, recebe glorificando. Está fraco, mas não desista. Está sem força, não desista. Não sabe o que fazer, não desista. O inimigo é maior do que tu, ainda assim diz o Senhor: não desista. E diz Deus: por um acaso a minha mão não está estendida sobre ti. E diz Deus: por um acaso eu tenho te desamparado em algum momento? Eu sou mesmo Deus de ontem, hoje e eternamente. Recebe de mim a certeza que tu precisa. Quem recebe de Deus a certeza que tu precisa? Todos ainda estavam orando, soluçando e chorando, quando de repente, no versículo 14, Deus levantou dentro da congregação um levita. É até interessante, porque Deus levantou um levita dos descendentes de Asaf. Não foi um profeta. Ele levantou um levita em profecia. E o versículo 14 diz: então
veio o Espírito do Senhor no meio da congregação. Que coisa gloriosa é quando o Espírito do Senhor entra na congregação. Que coisa gloriosa é quando Deus planeja uma resposta aos ouvidos de toda a congregação. E Deus está trazendo uma resposta para muitos nessa noite ao ouvido de toda a congregação. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem recebe dando glória, levante a sua mão, glorificando ao Deus que fala. Imaginem, vamos tentar projetar em nossa mente, como se nós estivéssemos agora lá naquela congregação. Imagine, pastor Davi, a apreensão de todos, a expectativa de todos, porque até agora Deus não tinha falado nada. Eles estavam orando, clamando, jejuando, e Deus estava em silêncio. Mas agora Deus quebrou o silêncio. E Deus tomou a instrumentalidade de Jaziel e disse: o Senhor, dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e também tu, rei Josafá. Assim diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão. Aí Deus tomou a frente, passou a dianteira e diz: pois a peleja não é vossa, a peleja é de Deus. Amanhã descereis contra eles, eles sobem pela ladeira de Ziz, vocês o encontrarão no vale, diante do deserto de Jeruel. Completa Deus: nesta peleja não tereis de pelejar. Parai, está em pé para contemplar a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais nem vos assusteis. Amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Se eu estou num culto desse, essa hora eu já estava ajoelhado. Se eu estou num culto desse, essa hora eu já estava rendido. E foi exatamente o que Josafá fez. Porque não tem sensação melhor no mundo. De todas as que eu já experimentei na terra, a melhor delas é ouvir a voz de Deus. Nada se compara. Ouvir a voz de Deus. E como Deus é poderoso, e Ele está nesta noite dentro da congregação, é esta a palavra que Ele está trazendo para a sua igreja. Guardai a espada, feche a boca. Por esta causa não se levante, apenas espere, orando e jejuando, porque a mão de Deus já está estendida. Eu vou completar. Deus já iniciou no céu o movimento das tropas celestiais, e daqui a pouco, quem está entendendo? Quem está entendendo? Quem está entendendo? Josafá fez o que todo crente precisa fazer quando Deus fala: é agradecer por antecipação. Se Deus falou, já pode começar o culto de gratidão. Se Deus falou, tu já pode começar a agradecer. Deus falou que vai curar, mesmo que tu está lá, deitado sobre uma maca, sendo submetido a um tratamento.
Se Deus falou, ali é um lugar de cântico, é um lugar de culto, é altar de gratidão. Se Deus falou que vai dar vitória, mesmo que a empresa declarou falência, enquanto está por lá, lá é um altar de cântico, de louvor e adoração. Deus falou, está falado, porque a palavra dele não volta atrás, ele não se equivoca quando fala. Fala porque sabe, fala porque tem o poder, fala porque ele vê todas as coisas, fala porque sabe todas as coisas. Diz que Josafá se prostrou com o rosto em terra, junto com todo o povo, perante o Senhor, para adorar o Senhor. O versículo 19 diz que naquela noite, os levitas também começaram a entoar louvores ao Senhor, e cantavam a Deus com voz muito alta. Que coisa interessante, que coisa interessante, porque 3 povos unidos, fortemente armados, estavam vindo contra eles. Deus não diz, eles estão voltando. Deus não diz, vou mandar um fogo lá agora, não. Eles ainda estavam lá. Talvez de longe se ouvia o zunido da tropa, mas naquela noite o medo foi tirado por causa da palavra de Deus. Se eu fosse você aí sentado, eu tinha dado glória com mais vontade. A incerteza foi tirada por causa da palavra de Deus. O que vale é a palavra. Se Deus falou, ele anula o medo. Se Deus falou, ele anula a incerteza. Se Deus falou, você pode celebrar, pode cantar, pode alegrar. Quem está entendendo, a ponto de dar glória ao nome de Jesus nessa noite. E eu concluo aqui nesta noite, porque no dia vindouro, Israel sai à peleja, mas de uma forma diferente. Diz a Bíblia que colocaram os levitas à frente e os armados atrás. A estratégia de Deus é diferente da estratégia da gente. É por isso que a gente precisa ser sensível para ouvir a voz de Deus. Porque Deus faz as coisas diferentes do modo que a gente está acostumado. Colocaram os cantores na frente, os armados atrás. E o chefe dos cantores disse: louvai a majestade santa de Deus. Não sei se vocês estão entendendo. A ameaça ainda estava de pé, mas eles estão dizendo: cantai a majestade santa de Deus. O problema ainda estava lá, mas eles estão dizendo: cantai a majestade santa. Você está entendendo a mensagem que eu estou ministrando nessa noite? Não é a ausência do problema que vai me fazer louvar. Eu vou louvar em quaisquer que sejam as circunstâncias, porque Deus é digno de ser louvado. Louvai a majestade santa de Deus. Louvai a majestade santa de Deus. Isso está no versículo 21. Louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E aí o versículo 22 diz, preste muita atenção no 22, ele é conclusivo nesse momento. E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor. Olha que coisa. Não foi antes, mas ao tempo que começaram com o louvor. Primeiro, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe. Ao tempo que começaram com o louvor, o Senhor desembaratou o inimigo. Glória a Jesus por aqueles que glorificaram ao Senhor, que faz maravilhas no meio do seu povo. Vocês entenderam isso aqui? Entenderam isso aqui?
ao tempo que começaram a louvar, era o povo louvando e Deus trabalhando. Era o povo louvando e Deus guerreando. Era o povo louvando e Deus vencendo a batalha de Josafá. Que Deus diz: agora é minha batalha. Então eu quero concluir dizendo assim: se você toma posse da palavra esta noite, significa que você vai orar, que você vai jejuar, significa que você vai louvar. Não para de servir por esse problema não. Por esse problema não. Ah, eu vou parar de servir. Não, é aí que tu perde. Continua servindo que Deus trabalha por ti. Continua cantando que Deus trabalha por ti. Continua pregando que Deus trabalha por ti. Continua viajando que Deus cuida de sua casa, sua família. Continue. Está dando para entender isso aqui? O povo louvando. Louvar ao Senhor. Era assim a frase do cântico. Porque a sua benignidade é para sempre. E aí o autor do texto diz: enquanto eles louvavam, Deus desembaratava o inimigo. Enquanto eles louvavam, Deus colocava emboscada contra o inimigo. Eles venceram uma guerra com oração, jejum, dando ouvido à palavra de Deus e louvando ao Senhor no meio da adversidade. Deus espera que você o louve no meio da dificuldade. Eu queria que agora você curvasse a sua cabeça. Vocês entenderam a palavra? Que você começasse a falar com Deus agora. Principalmente você que foi diretamente ministrado por essa palavra. Pastor, essa palavra foi direta para mim, era isso que eu precisava ouvir hoje. Então agora comece a louvar a majestade santa de Deus. Aí onde você está, é dando glória, é dando aleluia, se é batizar com o Espírito Santo, é falando em língua, é levantando a mão. Faz alguma coisa para glorificá-lo. Faz alguma coisa para exaltar. Ainda estou achando pouco barulho para a igreja pentecostal. Dá para subir o som. Faça alguma coisa para louvar a majestade santa de Deus. É com aleluia, com glória. É com aleluia, com glória. É com amém, aleluia, glória. Oh, é com línguas estranhas, aqueles que são batizados com o Espírito Santo. Oh, é com profecia divina. Deixa o Espírito de Deus encher a tua vida nesta noite. E pela fé, enquanto você louva, não para de louvar, não para. E pela fé, enquanto você louva, acredita Deus pelejando a tua guerra. Enquanto você louva, acredita Deus lutando a tua peleja. Enquanto você louva, acredita Deus está anulando o meu inimigo. Enquanto você louva, acredita Deus está curando a enfermidade. Enquanto você louva, acredita Deus está visitando a minha casa. Enquanto você louva, acredita Deus está visitando a minha necessidade. Louva, louva, louva.